Esse início de trabalho eu sempre tenho uma fala que eu dedico para as equipes. Tem muita importância o nosso trabalho e o trabalho na equipe tem muita importância. Facilita muito a vida da pessoa que tem uma função, que tem uma dedicação. A vida da pessoa que tem esta condição de ter uma dedicação fica uma coisa equilibrada para a própria pessoa. Ela vai tendo uma objetividade. Independente da pessoa, ela vai observando uma época anterior que o tempo dela apresentava uma ociosidade. E as funções que não apresentam um desenvolvimento interior traz também para a pessoa um enrijecimento. O nosso trabalho possibilita esta condição de trazer um crescimento e retardar o enrijecimento. É um processo que existe naquele que tem boa vontade. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Desce da Cruz. Desce da cruz, cada espírito humano tem que fazer muito esforço de observar que na lei da criação tem muitos tipos de energia, mas a fonte primordial da energia é de Deus. À medida em que vai distanciando da fonte primordial, vai alterando a energia, vai tendo uma mudança. Essa condição é bem simples assim. Um pai tem um filho e dá para aquele filho uma orientação, para aquele filho executa uma função e aquele filho vai executar a função em nome daquele pai. E aquele filho faz todas as coisas que o pai vem orientando e devido a isso o filho faz a responsabilidade nas proximidades da orientação recebida, mas teve alteração. Cada um pode observar assim que as leis da criação, elas são. E o espírito humano tem que fazer muito esforço de observar que todas as coisas na criação vai apresentando uma graduação. Se ele descuida, ele não percebe que existe graduação em todas as coisas, no entendimento, na maneira de transmitir uma informação, na maneira em que a pessoa vai apresentando o enrijecimento. Descer da cruz somente pode acontecer com auxílio de uma outra pessoa. Quem foi colocado na cruz, foi necessário que outro o colocasse. Para a pessoa sair daquela condição, teria que ter também o auxílio de uma pessoa para auxiliá-lo. Na matéria grosseira, trabalha-se com a matéria grosseira. Na matéria fina, trabalha com a matéria fina. No plano enteal, trabalha com a energia enteal e no plano divino, com a energia divina. Cada energia tem uma diferença. A energia que Jesus usou é a energia divina. E observando assim, os espíritos humanos trabalham com a energia espiritual. É da qualidade deles. E essa energia também apresenta uma limitação. Trabalhar com a matéria grosseira precisa de ter a condição da matéria grosseira. Para a pessoa carregar um objeto, ela tem que ter as condições da matéria grosseira para o transporte daquele objeto. Não é mais ou menos. Todas as coisas na criação são bem definidas, são bem firmes. E se uma ou outra pessoa encontra-se descuidada, não fazendo o esforço para observar as diferenças que existem nas energias, essa pessoa vai ficar para trás. E fica mesmo. Para a vida interior da pessoa, ela tem que conhecer todas as coisas que ela está envolta, porque nós nos encontramos envoltos de todas as coisas e nós temos que ter esta condição para nós termos a nossa evolução interna. E se uma pessoa descuida, ela vai observando assim que o enrijecimento, o tolhimento, a acomodação apresenta na vida da pessoa todo um instante. Na hora da refeição fica fácil de observar. Se a pessoa não é muito cuidadosa, ela descuida da maneira em que ela está recebendo a refeição, da maneira em que ela está se servindo daquela refeição. Todo
todo instante a pessoa precisa de encontrar-se muito presente com ela mesma para ir observando que o descuido faz com que ela tenha uma degradação no comportamento. E quando entra a degradação, fica mais fácil e a pessoa fica com uma dificuldade maior para voltar ao nível anterior. Entender os ensinos tem essa importância. A pessoa vai sempre tendo esse cuidado e dentro dela vai tendo uma elevação. Quando uma criança no seu nível escolar assimila aquela informação de maneira adequada, na fase seguinte de uma nova informação, que é uma sequência dessa anterior que foi assimilada, aquela criança apresenta um desenvolvimento. Ela fica segura dentro dela. E é bem simples assim, porque aquele tutor sabe que aquela criança, naquele ano escolar, ela terá a promoção para o ano seguinte. Ela fez esta condição. Na vida interior de uma pessoa, ela também tem que fazer a mesma coisa, esforçar para compreender os tipos de energias e observando a atuação dela com as energias. E uma energia manifesta de muitas maneiras, porque a pessoa, com o seu pensamento, o descuido com o pensamento, faz com que ela caminhe para um caminho que não dá a ela aquela lucidez que ela vai precisar um instante depois. Desce da cruz. Bem sério, porque pela história sabe-se assim que muitas pessoas ficaram rindo da condição em que Cristo se encontrava. E quando uma pessoa passa por situações, é difícil observar que aquela situação não tenha uma relação com quem se encontra nas imediações. Com o conhecimento das energias, a energia que as pessoas emitem volta para elas depois. Com a atuação dos pensamentos fica fácil de observar. Um tempo anterior a pessoa queria ter uma determinada função, ter um determinado lugar para fazer o seu trabalho, para fazer os seus estudos. Na sequência dos anos, apresentou aquele lugar e a pessoa colhe aquilo que ela teve a vontade anterior. As pessoas que se encontravam nas imediações da crucificação de Jesus, elas colheram e encontram-se colhendo pela criação o comportamento que tiveram. Muito tempo depois que Cristo foi colocado na cruz, de toda a situação que ele teve de vivenciar, encontra-se pessoas ainda com a condição de julgar que Cristo poderia ter descido da cruz. Conhecendo as leis da criação e observando os tipos de energias que existem, cada um tem que observar assim que a preguiça que existe em cada um que julga que Cristo poderia ter descido da cruz é uma acomodação. E uma pessoa assim não vem fazendo nenhum esforço para ter uma condição de mudar de nível. O mudar de nível fica bem sério assim. É uma confirmação como é o lugar em que a pessoa habita. Se a pessoa habita em uma terra que se encontra com um processo de degradação muito acentuado, de décadas em décadas ou de um período mais curto, dentro da pessoa não está havendo um desenvolvimento interior. Essa condição é uma conformação e uma conformação traz processo de enrijecimento. Cada espírito humano tem que fazer muito esforço de mudar o grau dentro dele e convivendo com as energias. Cada um tem que desenvolver uma condição de trabalhar com ele mesmo para que a vida dele, independente da condição em que ele se encontra, tenha uma possibilidade de melhorar-se. Uma melhora tem que ser com um esforço. Aquela criança, ela esforça o ano inteiro, ainda recebe orientação dos adultos e recebe ainda um auxílio escolar para ela ter a assimilação daquelas informações. Para a vida interior de uma pessoa, ela precisa de fazer o mesmo empenho, sabendo assim que a Terra não é o centro do universo e que o nosso planeta é uma estrela muito pequena e que nem tem luz própria.
Cada espírito humano tem que estar mais presente com as informações que a ciência traz em relação ao desenvolvimento do universo, a grandiosidade que existe em outros planetas. Cada espírito humano tem a condição de ter tido ou terá a condição de viver em outros planos para ele ter a possibilidade de desenvolver-se. Cada um tem muita importância quando ele faz o esforço em ter o conhecimento das leis da criação, de ir observando assim que a atuação da força divina é mais rápida do que a força espiritual. A atuação da força espiritual é de uma outra ordem. E o espírito humano, atuando com a força espiritual, ele tem a condição de melhorar onde ele habita e ir melhorando a sua condição interna e observando com os pequenos detalhes o processo de retardar o enrijecimento. E o enrijecimento na condição física da pessoa apresenta quando uma pessoa já tem muitas décadas e ela sempre teve o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, ela vai tendo a facilidade de viver aqueles quadros que apresentam nos livros durante o período do seu estudo, e ela vai fazendo parte daqueles quadros, ela vai criando os fios e vai trazendo para o seu interior a condição de assimilar aquelas informações. Independente da limitação que o corpo físico apresenta, a pessoa sempre apresentará como sendo sempre atuante. Uma pessoa assim fica fácil de observar, independente da idade dela, independente de como ela se encontra. Quando chega um conhecido nas suas proximidades, dirigem aquela pessoa com muita consideração e com um determinado respeito. E quando uma pessoa se descuida, não atenta para as leis da criação, para as forças que existem na manifestação da natureza, ela vai perdendo a consideração dos seus semelhantes. E esta condição, para aquela pessoa, é muito ruim, porque a vida de uma pessoa não está relacionada somente a esta existência em que ela se encontra. Quando fala assim que ela vai para junto do Criador, ela vai para junto do Criador se ela tiver tido um conhecimento das leis da criação, ela poderá ir para as proximidades, para junto do Criador, com a luz primordial. Não tem uma condição do espírito humano viver nas suas proximidades. A qualidade do espírito humano é uma qualidade distanciada da luz primordial. Desce da cruz. Cada espírito humano tem que fazer esforço de conhecer as leis da criação e observar as energias, as diferenças que existem em cada energia. Aquele pai atencioso com a formação do filho, ele vai percebendo o comportamento do filho e as necessidades que aquele filho precisa para ter a condição de acompanhar o nível escolar. É diferente, ele observa com o sentimento. Com o sentimento tem a possibilidade de observar a graduação de cada coisa. O espírito humano tem que fazer a diferença. Com o raciocínio, ele faz as determinadas observações. Com o raciocínio, a pessoa faz uma avaliação da outra e ela, observando assim a sua vida interior, com o conhecimento que ela tem para falar sobre aquilo que ela está observando, não traz para outra nenhuma importância, porque dificilmente uma pessoa fala e fala aquilo que precisa de auxiliar a outra pessoa. Com o coração, a pessoa vai falando e o outro vai assimilando e vai fazendo um aprimoramento. Para a própria pessoa, ela mesma é que tem que tirar o raciocínio e ir colocando o sentimento para entender as leis e vendo como as leis atuam na sua vida interior e a maneira que ela faz para a sua vida ser melhor. A vida
vida de uma pessoa para ser melhor não quer dizer que ela vai ter agora uma vida faustosa, uma vida cheia de prazeres. Ser melhor quer dizer conviver com os anseios, porque cada espírito humano tem dentro dele um anseio, um impulso que o impulsiona para a movimentação. E organizando este impulso é somente conhecendo os ensinos e procurando viver de acordo. E a pessoa tem que fazer esse trabalho com ela mesma. Com o sentimento, ela vai observando que dentro dela não tem tempo e não tem espaço. Independente da idade em que a pessoa se apresenta, ela precisa de ter muito cuidado, porque é comum conhecer uma ou outra pessoa que fala de um feito que já aconteceu há tantos e tantos anos. E ela precisa de observar assim, que ela precisa de continuar tendo novos atos, para que ela não fique presa no passado. Um ser humano que fica falando do passado, que ficou preso no seu passado, dentro dele ficou preso também nos conceitos que ele recebeu das informações que sempre recebem nas escolas, nas igrejas. Ele não fez nenhum trabalho em observar se aquelas informações tinham uma coerência. Na nossa vida diária fica fácil de observar. Quando uma pessoa faz um relato, se o outro que está ouvindo é descuidado, não questiona sobre aquele relato. Se ele está fazendo um trabalho interno em aumentar a sua lucidez, os relatos que ele ouve, ele pergunta qual foi o procedimento que a pessoa teve para ter esta lucidez, para começar essa realização. Essa é a importância. Ter uma realização não tem importância para outra pessoa. Como é que a pessoa teve a lucidez para começar a ter uma realização? Isso auxilia a pessoa, entra com aquele ensino assim que possibilitando a pessoa ter o seu próprio desenvolvimento. Qual é a maneira melhor? Em toda época na vida de uma pessoa, em sua formação ou mesmo na fase adulta, tem aquela condição que precisa de ter para iniciar um trabalho. Tem que ter aquele domínio, aquela condição e aquele conhecimento. Quando uma pessoa encontra-se distante da lucidez, ela não faz uma pesquisa e ela não coloca-se naquela condição que ela tem uma limitação. E quando isto acontece, para aquela pessoa é muito ruim. Dentro dela ficou um mal-estar e cada um sabe assim que fica mesmo. Com a simplicidade, a pessoa tem a possibilidade de receber os auxílios e fazendo um esforço de assimilar aquele auxílio que ela recebeu. O auxílio que eu me refiro são dos ensinos, não são das coisas que a pessoa precisa para a sua maneira de manter o seu corpo físico. Para a maneira de manter o corpo físico, se cada um observa, mesmo um animal com uma condição bem limitada que ele apresenta, isso ele tem a condição. O espírito humano é mais desenvolvido e ele teria uma condição mais fácil do que a dos animais. Os auxílios na condição dos ensinos. E cada um tem que observar assim que se eu quero falar sobre os ensinos, eu preciso de observar assim, se aquela pessoa tem estudado o livro Na Luz da Verdade e qual é a maneira que ela está entendendo aquele assunto. Falar dos ensinos de uma maneira para elucidar a outra pessoa não quer dizer que a outra pessoa ficará elucidada, porque é comum uma pessoa aceitar o que a outra fala e não fazer uma verificação, porque aquele que está falando, o ouvinte julga que ele apresenta uma clareza. Cada um sabe assim que na terra em que vivemos, se ela se encontra suja e poluída, todas as pessoas que se encontram sobre a terra, somente um ou outro é que não encontra na mesma condição que a terra se encontra. A preguiça de movimentar-se, de não estudar os ensinos, traz para a pessoa uma acomodação, achando assim que o outro a apresenta um grau melhor. E esta condição é bem simples, porque quando existe um grupo que vai ter um
curso para um aprimoramento daquelas finalidades daquele trabalho que eles executam. Quando chega naquele ambiente para aquele curso, apresenta um determinado conhecimento. Depois, outro que vem estudando o livro Na Luz da Verdade com um processo de trazer para dentro dele aqueles ensinos para ele viver de acordo, e ele empenha, mas esse empenho é diferente, é com uma sinceridade interior, colocando-se no grau em que ele se encontra. Com isso, ele tem uma mudança de irradiação. Naquele curso, aquele que ele julgava que estava tendo uma assimilação melhor das informações recebidas, ele passa a perceber que esse que apresentava como tendo a assimilação, apresenta ainda uma limitação dentro daquele que estudou e estuda o livro Na Luz da Verdade. Mudou a frequência, ele passa a assimilar melhor e faz uma descodificação para a sua vida profissional, uma maneira mais sábia para utilizar as informações daquele curso. Na nossa vida interior, o mesmo procedimento nós temos que fazer com os ensinos, nos empenharmos com uma seriedade, sabendo assim que as irradiações nos possibilita aumentar a maneira de compreender os ensinos, e uma das maneiras que auxilia muito a cada um fazer esse esforço é observando a limitação que existe na matéria grosseira e a condição que a pessoa tem para assimilar de uma maneira diferente. E esta condição a gente sabe que existe porque uma ou outra pessoa durante o período da sua existência recebe as informações durante o período em que o corpo físico necessita do repouso. Cada pessoa tem que fazer muito esforço de melhorar a sua frequência para compreender que descer da cruz, quando Cristo se encontrava naquela condição, é somente na condição de um auxílio da matéria grosseira, e a pessoa tem que observar assim que, independente da época em que ela se encontra-se com a mesma limitação, aceitando uma informação sem fazer uma verificação melhor da informação recebida. Desce da cruz. Cada espírito humano tem que fazer muito esforço em conhecer todas as leis da criação, e ele tem que ver que ele terá a possibilidade de viver em todas as partes do universo, adquirindo o amadurecimento para o seu retorno à pátria espiritual. A preguiça de não fazer esforço para conhecer as leis da criação assemelha-se àquela pessoa que entrou naquela empresa para o seu trabalho e ficou a vida inteira naquela função. Não teve interesse em ter um desenvolvimento, em ter uma outra grandeza. A vida interior de uma pessoa tem muita importância para ela mesma, e o esforço é da própria pessoa, à medida em que ela vai desenvolvendo as condições para apresentar uma melhor qualificação na sua maneira de sobrevivência para a sua vida de retorno à pátria espiritual. É o mesmo procedimento, é um esforço contínuo. Independente da pessoa, ela vai tendo esses impulsos. Toda a época da vida de uma pessoa, assim que ela chega nessa terra, dentro dela vai tendo os impulsos para a movimentação. Uma acomodação traz o enrijecimento e traz para a pessoa um tolhimento. Durante um tempo ela pode ficar tranquila assim, achando que as coisas continuam tendo o seu desenvolvimento. Mas um tempo seguinte, se ela continua da mesma maneira, outras pessoas percebem que houve dentro desta um tolhimento, um processo de entorpecimento. Conhecer todas as leis e fazer esforço em diferenciá-las, cabe ao espírito humano ter esta condição, observando assim que os animais atuam com a força real. Independente daquele adestrador, aquele animal, quando apresenta uma manifestação
no lugar em que ele transita, sempre ele muda de lugar. A manifestação da força dos enteais naquele lugar encontra-se presente. O animal faz a ligação, mas o espírito humano tem a condição de ter esse desenvolvimento e ele é que vai ficar beneficiado quando uma pessoa apresenta uma mobilidade, um carinho em relacionar com os animais, independente do lugar onde aquela pessoa se encontra, aqueles animais sempre vão procurá-la. O que aquela pessoa irradia, aqueles animais sentem bem. E é bem simples assim, porque uma ou outra pessoa é conhecida, porque a referência que se falam dela é que ela tem uma mão boa, que ela tem um jeito bom. E esse jeito bom, esta mão boa, cada um pode ter, mas independente disso, não é suficiente para aquela pessoa retornar à pátria espiritual. Ela tem que ter uma ampliação nos conceitos que ela recebeu. E é fácil assim observar um conceito, porque se a pessoa recebeu determinadas orientações na escola, vem uma outra pessoa e apresenta orientações totalmente diferentes. Com as primeiras que ela recebeu, ela já teve determinadas vivências, ela confirma que as recebidas primeiro apresentam uma segurança. Depois, quando a outra pessoa chega com as novas referências, ela não aceita. Mas na vida interior de uma pessoa, ela também tem que fazer esse esforço, de esforçar-se para mudar o entendimento dela. Bem simples assim, porque os entendimentos desenvolvidos pelo raciocínio, eles são parciais, ele não apresenta uma integração. Para umas pessoas tem uma adequação, mas para outras nem aproxima. E a vida interior da pessoa, independente de ter ou não esses conceitos, ela continua com ela mesma. Independente da idade em que ela se encontra, dentro dela vai ter a separação. E essa separação, muitas vezes, é dolorosa se a pessoa apresenta a lucidez. Com a lucidez, tira de dentro da pessoa a acomodação, tira os conceitos que ela recebeu. Descer da cruz precisa do auxílio de outra pessoa que se encontra na matéria grosseira. Quando uma ou outra pessoa verbalizou ou achou que aquela condição em que Cristo se encontrava não tinha importância, aquelas pessoas se encontravam descuidadas. Independente da época da vida daquelas pessoas caminhando pela criação, elas colheram e colherão o comportamento que tiveram. Na nossa vida diária fica fácil de observar que independente da pessoa se encontrar ou não presente com os ensinos, ela colhe aquilo que ela planta. Se é um plantio bom, ela recebe imediatamente, que é o caso do preparo de um alimento que uma pessoa está preparando, que logo em seguida outras pessoas serão beneficiadas. Imediatamente ela recebe a gratidão daquelas pessoas que estão recebendo o alimento. As leis da criação apresentam a mesma condição. Se a pessoa se encontra descuidada com ela mesma, ela terá que colher aquele descuido que ela teve. O descer da cruz é uma condição física, precisa dos auxílios de outra pessoa. Não teria como Jesus transgredir as leis de Deus.